Olá, muito bom dia a todos, muito bem-vindos à Academia do Saber, às aulas online, neste caso das técnicas de medicina transpessoal do nível 1. Hoje vamos para a nossa aula 19 e vamos falar de doenças psicossomáticas. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de iniciar esta nossa manhã com uma frase que diz o seguinte: as emoções são o combustível para tornar os nossos sonhos realidade. Não alimente as suas doenças e já vamos perceber porquê. Não despenda energia gratuitamente com aquilo que ainda por cima é tóxico e dispensável. E neste seguimento vamos então começar a nossa aula de hoje, começando por falar do que significa as doenças psicossomáticas. O termo psicossomático vem da junção de duas palavras de origem grega, psique, que significa alma, e soma, como já sabe, que significa corpo. Uma doença psicossomática é uma doença que tem origem na sua alma e, digamos que também na sua parte emocional e no lado psicológico, criando consequências derivado de alguma situação que não está bem emocionalmente e que depois se vai manifestar no seu corpo físico. Ou seja, o processo de somatização, no fundo, é a junção de algum pensamento que não está em conformidade consigo, de alguma emoção tóxica que depois o seu corpo vai revelar através do seu corpo energético, inicialmente um sintoma que depois pode vir a diagnosticar-se como sendo uma patologia. Quando apresentamos algum desequilíbrio no nosso estado emocional, com conteúdos negativos ao nível dos sentimentos ou eventualmente dos pensamentos, independentemente da sua origem, aqui o nosso corpo não faz esta filtragem, mesmo sendo uma situação de trauma pelo qual possa ter eventualmente passado, estas situações, quando têm uma carga emocional tóxica, vão manifestar-se em sintomas inicialmente no seu corpo energético, depois no seu corpo físico e lá está, só posteriormente é que pode vir a ser diagnosticado como existindo uma patologia derivada de todo este processo. Mas estes fatores interferem inicialmente consigo, causando dores, como se fossem mensagens da alma a dizer que alguma coisa não está bem. E só depois deste processo é que vêm então os sintomas ao nível físico, mesmo que possa não existir aqui uma causa clínica para que se justifique a sua ida ao médico, porque não existe aqui uma referência palpável para poder diagnosticar alguma coisa, mas, contudo, algo está a acontecer já na sua parte emocional que dá origem a um sintoma físico não identificável fisicamente. E neste sentido, vamos então para o nosso próximo slide, que nos vai dar aqui mais uma contribuição para percebermos então esta manifestação da doença psicossomática. A somatização é um transtorno que está a ocorrer ao nível da sua mente e da junção da sua mente com a parte emocional. Quando alguém apresenta queixas a nível do seu corpo físico e que sente que esta manifestação pode ser a nível de uma dor, seja mais superficial, seja ao nível de algum órgão do seu corpo físico, ou mesmo de alguma manifestação física, como por exemplo uma dor, um estado de diarreia, uma sensação de tremor ou eventualmente falta de ar, significa que existe aqui algum sintoma que está a ser manifesto no corpo físico. Pode não ser, lá está, identificado como sendo ainda uma patologia, mas é uma mensagem que está a decorrer ao nível energético, sem causar aqui nenhuma alteração no seu corpo físico, alguma alteração orgânica, ela está a manifestar-se e significa que alguma coisa já não está bem. Até ao processo da somatização propriamente dita, existe aqui um percurso que toda esta energia vai fazer, mas já vamos perceber melhor este circuito. Clinicamente pode não ser detectável nenhuma causa física aparente para esta situação, para o seu sintoma, mas emocionalmente existe uma causa e bem explícita. Estes sintomas
ocorrem inicialmente a um nível energético, como já falei, podem não ser palpáveis ao nível físico, poderá eventualmente fazer exames a um nível clínico e não manifestar nenhuma patologia, mas emocionalmente e energeticamente está lá tudo bastante explícito e referenciado, e muitas vezes é preciso perceber a causa que deu origem a esta emoção, a esta sensação de mal-estar, e que poderá, se eventualmente for tratada a tempo, evitar as doenças no corpo físico. Todos os sintomas têm uma origem emocional ou energética, ou ambas, portanto, antes de chegar ao corpo físico, é, no fundo, a primeira parte que devemos, no fundo, acompanhar e perceber inicialmente o que é que está a acontecer ao nível do nosso próprio comportamento e pensamentos. Quando quando existe uma doença psicossomática e consulta um médico, eventualmente para perceber o que é que está a acontecer consigo, mais uma vez, nos exames muitas vezes pode não ser referenciado o que é que está presente, não está ainda no corpo físico, mas esta situação já está a decorrer. E vamos então perceber, no fundo, quais são os sintomas que podem eventualmente estarem aqui associados e que podem, na verdade, levar a todo este processo e a toda esta somatização de toxicidade energética ou emocional, e que depois, sim, poderá derivar em alguma patologia presente no seu corpo físico. E vamos então perceber quais são os sintomas psicossomáticos mais comuns, que, lá está, podem revelar aquele mal-estar, mas que ainda não são doenças que estejam fisicamente diagnosticáveis, mas emocionalmente já estão. Então, estes sintomas podem ser ao nível psicológico, e aqui vamos sentir situações de stress, ansiedade, estados de impaciência, inclusive problemas de foco e também de concentração. A nível físico, a taquicardia e outras situações a nível cardiovascular, e situações de dores de cabeça frequentes, redução também do seu sistema imunitário, queda de cabelo, insónias, tensão muscular, ou seja, toda esta manifestação no corpo físico ao nível do sintoma físico significa que emocionalmente existe uma perturbação, ainda não é uma doença, mas pode sentir que possa estar no fundo doente, porque estes sintomas podem estar muito presentes e serem, na verdade, bastante desconfortáveis. E no nosso próximo slide vamos perceber quais são as causas destas doenças psicossomáticas e também dos sintomas que estão associados então a estas manifestações no nosso corpo físico. Existem muitas situações que, no fundo, vão aqui facilitar esta somatização e o desenvolvimento dos sintomas ou das doenças psicossomáticas, tal como a depressão, a ansiedade e também o próprio stress emocional. E as pessoas que eventualmente possam estar mais sujeitas a este tipo de manifestação, ou que possam sofrer mais facilmente deste tipo de manifestação, são aquelas que estão sujeitas, de facto, a um desgaste profissional e emocional, tendo em conta que há aqui também uma carga horária que possa estar associada e que é exagerada, e o seu corpo físico precisar também que possa balancear com algum usufruir da vida, trabalho exagerado, rotinas em exagero, traumas de infância, acontecimentos que possam eventualmente também ter sido traumáticos e que estejam presentes em ruído constante emocional, conflitos familiares e afetivos, situações que possam eventualmente trazer desmotivação e trazer toda aquela perca de ânimo para continuar, ou seja, é um estado de sacrifício também, situações de violência psicológica e, como acontece infelizmente em casos de bullying ou de violência doméstica, e também nos próprios casos por si só de ansiedade e também de tristeza. Portanto, isto no fundo são situações que vão potenciar
esta somatização em termos emocionais que primariamente também tem a ver aqui com um enorme desgaste energético. Portanto, significa que de alguma forma está em constante sacrifício em alguma área ou situação da sua vida. E quais são as doenças psicossomáticas mais comuns? Mais uma vez, antes da doença se manifestar, tem que haver um sintoma que dá sinal várias vezes antes de se instalar as doenças psicossomáticas no seu corpo físico. E o que é que podemos observar aqui? Podemos observar que existem órgãos que vão ser afetados e, por consequência, dão os sinais ou depois as patologias que podem então instalar-se. E no caso do estômago, que está associado ao nosso terceiro chakra, o chakra do plexo solar, podemos encontrar aqui como sintomas psicossomáticos a dor de estômago e a sensação de ardor. Também poderá eventualmente surgir situações de enjoo e de mal-estar, ou mesmo de uma sensação de infarto ou de uma digestão que não decorre da melhor forma. A doença ou as doenças psicossomáticas, depois que poderão advir desta situação, têm a ver, entre algumas outras possibilidades, gastrites e também as úlceras, que não são nada simpáticas. Relativamente ao intestino, que aqui é administrado pelo nosso chakra da raiz, o nosso primeiro chakra, vamos encontrar sintomas como a diarreia, a prisão de ventre e também aquela sensação da pessoa se sentir infartada e com alguma dificuldade em estar até atenta, até porque o nosso intestino contém o nosso segundo cérebro. Depois vamos encontrar também aqui a garganta, e a garganta, como sabe, está associada ao nosso quinto chakra, e aqui poderemos também perceber que quando não liberta devidamente o seu sentir através também da própria libertação dos seus sentimentos e emoções, poderá haver aqui quase uma manifestação de autocastração e vai sentir nó na garganta porque não expressou, é como se ficasse uma energia retida na sua garganta. E depois as doenças psicossomáticas também associadas a esta situação, vamos encontrar, entre outras situações, a amidalite e a faringite. E eu aqui também referenciava que é muito comum, quando este processo de castração acontece, vir, no fundo, a desenvolver algumas situações e algumas patologias ao nível da tireoide. Relativamente ao próximo slide, vamos encontrar os pulmões, em que algumas manifestações em termos dos sintomas psicossomáticos, que, como sabe, ainda não são as doenças, podemos encontrar uma sensação de falta de ar e, eventualmente, pode até simular certas doenças ao nível pulmonar ou cardíaco e, na verdade, no físico ainda não existir essa patologia, só que o corpo já está, no fundo, a manifestar, através destes sintomas, toda a carga emocional que, no fundo, acaba por estar contida no seu organismo e não é expressa, neste caso, através do chakra da garganta, porque acaba por ser uma das formas para que possamos, no fundo, não assimilar tanta energia tóxica no nosso corpo. Depois vamos encontrar também aqui os músculos e as nossas articulações, e quando existe uma tensão emocional, é óbvio que todo o nosso corpo vai ficar como se estivesse numa tensão, e muitas daquelas dorzinhas que vai sentir no seu corpo não são nem mais nem menos do que energia somatizada que ficou ali contrariada porque alguma coisa não fez também a seu favor. Portanto, esta é de facto digamos que um dos sintomas mais comuns associados também à não expressão do seu ser. Depois não temos também dúvida que o coração é um dos órgãos afetados, e aqui, a nível do sintoma psicossomático, vamos encontrar as dores no peito, que poderá eventualmente ser confundida com um estado de infarto, as palpitações, que também são muito comuns, e poderá eventualmente advir então doenças ou situações, e aqui poderei mencionar alteração na própria tensão arterial, seja ela portanto, ter uma certa tendência
para ficar num estado de tensão alta ou pressão arterial baixa, mas também poderemos ter aqui casos mais complexos a nível do AVC e outras situações, quando de facto existe uma somatização emocional, um estado de ansiedade e algo que vai perturbar ou que está a perturbar há muito tempo o seu organismo. Nenhuma doença psicossomática acontece sem existir primeiro um sinal no seu corpo de que alguma coisa não está, no fundo, a realizar a seu favor. Não se esqueça disso. Depois vamos encontrar também aqui, relativamente ao aparelho urinário também, e aqui vamos contextualizar os rins e a bexiga, e como sabe também a glândula associada portanto, ao aparelho urinário são as suprarrenais, que têm a ver também com o chakra da raiz. Aqui poderá ter alguns sinais como sensação de dor ou dificuldade em urinar e poderá também sentir aqui uma certa identificação com algumas doenças a nível do aparelho urinário, doenças urológicas, muitas poderão eventualmente mesmo manifestar-se e depois, quando a patologia se instala, portanto, terá que ser tratado a um outro nível, mas é sempre uma causa emocional que está associada também a alguma energia tóxica que vai entupir, no fundo, o seu chakra e, a nível energético, de facto, que é, digamos que, a consequência de alguma emoção que não foi devidamente digerida. Depois vamos encontrar também um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, se não o maior, que é a pele. Aqui poderá ter problemas de pele, inicialmente situações que podem decorrer ao nível de formigueiro, de escamação, coisas mais simples, digamos assim, mas que depois poderão eventualmente mesmo ir ao encontro de doenças de pele, como a psoríase, que não é nada simpática, mas que tem a ver também com uma possibilidade psicossomática. Depois, vamos encontrar também aqui o sistema nervoso, poderá ser também uma parte afetada devido a algum sintoma que está a ser expresso devido também a uma emoção que precisa de ser liberta, e aqui vamos encontrar dores de cabeça e, por consequência, a doença associada ao nível psicossomático já será a enxaqueca, alterações de visão, dificuldade na própria motricidade, ou seja, no seu movimento livre e espontâneo, sem qualquer dificuldade, e também aqui algumas situações poderão ser registadas ao nível da dificuldade em engravidar. Relativamente à pele, o chakra associado é o chakra do coração. No sistema nervoso poderá haver aqui várias situações que poderemos eventualmente manifestar. No caso das dores de cabeça ou enxaqueca, nós aqui vamos ir ao encontro da questão do poder pessoal, e aqui podemos abranger o terceiro chakra. Nas alterações de visão já terá a ver com outra situação, mas quando não queremos ver algo, existe algum padrão então que também está a motivar esta situação. Portanto, nestas três seguintes, no fundo, possibilidades relativamente ao sistema nervoso, teríamos que identificar caso a caso, porque, tendo em conta a origem emocional, assim, lá está, o chakra vai manifestar energeticamente a antecipação, espero eu, apenas de um sintoma e que não derive, então, numa doença. No próximo slide vou só aqui deixar algumas considerações para terem em conta relativamente a estas doenças psicossomáticas que poderão ser evitadas se cuidarmos um bocadinho mais das nossas emoções. Quando temos algum transtorno ao nível da somatização, podemos sofrer muitos meses ou anos com estes sintomas sem descobrir a sua causa. Ou seja, uma doença psicossomática não se instala de um dia para o outro. Primeiro começa, lá está, uma emoção destrutiva a causar ruído e a causar-nos um certo transtorno psicológico. Depois, a partir daí, há um registro emocional derivado de todo este processo. Depois vai ao encontro, então, do nosso sistema energético, e só depois deste processo é que existe a patologia no corpo físico. Muitas vezes não existe uma abordagem clínica específica que possa contextualizar estes sintomas,
Existem doenças, inclusive, que podem ser desencadeadas ou ficarem muito mais complexas de diagnosticar por situações de stress. E aqui até podemos ir ao encontro de certas doenças ao nível das inflamações, doenças inflamatórias. Todas as doenças psicossomáticas vão contribuir, e aqui gostaria que tivesse atenção a este ponto, vão contribuir para a baixa do seu sistema imunológico e vão dar origem a doenças significativas e que poderão, lá está, ser de facto evitadas se cuidar das suas emoções. A cura vai ter que ocorrer quando existe, no fundo, o diagnóstico físico de uma determinada situação. Ela aqui vai ter que ser tratada ao nível físico, mas sem tratarmos do emocional, a doença pode voltar. Da mesma forma que, se cuidar de um determinado sintoma ou se calar o sintoma através, por exemplo, do analgésico, e estou aqui a lembrar de uma dor de cabeça, sem perceber a causa, ela vai voltar até que resolva emocionalmente ou resolva ao nível da sua alma, no fundo, o que é que está a acontecer. Porque o sintoma, no fundo, é uma mensagem que a alma está a transmitir, a dizer que alguma coisa não está a fazer a seu favor. Então, eu também chamaria a atenção para esta situação. É importante, no fundo, percebermos o que é que deu origem a esta doença psicossomática, acima de tudo. E, neste sentido, vou falar aqui da importância de falar com o seu corpo. Pode parecer uma coisa estranha, mas não é. A doença é um padrão, a doença é algo que se manifesta, mas ela tem uma origem e o nosso corpo não gera doenças, não cria doenças só porque lhe apetece ter algo funcional, nem que seja esquisito, para trabalhar o nosso sistema imunitário. De forma nenhuma. Tem que haver uma origem que, no fundo, dê origem a todo este processo. Então, todas as doenças representam um padrão, sejam elas psicossomáticas, sejam elas genéticas, porque mesmo as doenças genéticas ou as doenças que surgem numa primeira infância, numa situação muito precoce, onde não seria previsível ou expectável que acontecesse, há uma causa para as situações decorrerem da forma como acontecem. Mesmo as doenças que são transmissíveis geneticamente e que estão presentes também no ADN são representativas de um padrão, significa que existe algum padrão, alguma tendência. Um padrão significa uma tendência que está em vigor, no caso da doença genética, que está em vigor, no fundo, na sua ancestralidade, na sua questão familiar e que precisa de cura, sobretudo se é uma situação que passa de geração em geração. E então temos algumas situações que eu posso referenciar: o caso de miopia, o caso de cancro ou faringites. Se todos os membros da família têm tendência na sua descendência para revelar, no fundo, estes sintomas ou estas patologias, é de facto uma coincidência e, portanto, isto tem que ser avaliado a um nível muito mais profundo. Há, de facto, um padrão que vai gerar esta patologia. Se as doenças psicossomáticas são de origem emocional, muitas doenças genéticas têm origem num determinado estado de comportamento. E a genética passa todo o código referente a todo este processo. Não é só passar a informação de que a criança vai ter o olho verde ou azul, ou tem tendência para ser mais baixa ou mais alta. Não, mesmo ao nível emocional, toda a nossa genética passa aquilo que é todo o nosso conteúdo ascendente ou ancestral. Então é preciso também avaliar muitas vezes a situação desta forma. Mas voltando às doenças psicossomáticas e à psicossomatização de todo este processo, esta situação, em termos do sintoma ou da doença, vai ocorrer ou vai continuar a manifestar-se nas gerações seguintes se o padrão e se for alimentado o padrão que deu origem
no fundo, é esta somatização. Vamos imaginar que numa família as mulheres têm tendência para não expressar os seus sentimentos e emoções, então todas elas vão revelar a mesma patologia, porque existe a mesma tendência para se comportarem da mesma forma. Se existe uma geração que resolve fazer precisamente o contrário, ter uma atitude comportamental diferente e expressar o que lhe vai na alma, essa pessoa não vai ter a faringite, ou seja, porque existe uma libertação emocional de alguma situação que não estava a fazer bem. Então a doença psicossomática tem uma origem emocional, mas esta passagem de testemunho pode ser curada a qualquer momento, caso a pessoa resolva o padrão que deu origem precisamente a essa tendência comportamental. E lá está, se essa pessoa ousar em sair um bocadinho dessa forma de ser e, no fundo, for mais amiga dela própria e curar esse padrão, o que passa para as gerações seguintes será aquilo que foi determinado. Às vezes pode demorar mais uma geração a afirmar-se esse padrão, mas acaba por haver aqui uma tendência então para a geração seguinte comportar-se já com o conteúdo que foi adicionado na geração anterior. Espero que a explicação não esteja assim muito confusa, mas no fundo a passagem de testemunho é extremamente importante porque no fundo é toda a nossa história que estamos a passar a vários níveis para os nossos descendentes. E no próximo slide vou só contextualizar um bocadinho também aquilo que estive a dizer, mas todas as alterações genéticas que ocorrem com a mudança de pensamentos e atitudes vão aliviar se existe uma tendência para haver uma psicossomatização derivado precisamente de uma autocastração. Então, se criarmos novos hábitos para a nossa vida, nós vamos colocar no fundo, no nosso ser, uma informação positiva e essa informação vai ser transmitida, lá está, às gerações seguintes. Se aprendermos a trabalhar com as nossas emoções, também nós vamos aprender e vamos dar este código de informação ao nosso corpo nesta nossa vida e, por consequência, também vamos influenciar toda a nossa genética neste sentido. E então, as emoções, sem dúvida, que interferem a bioquímica do nosso corpo. E a prova é que, quando temos uma emoção que deriva de alguma situação destrutiva, e essa carga negativa associada a todo este processo vai somatizar o nosso corpo sob a forma de um sintoma e posteriormente numa doença. Então as emoções vão interferir em toda a química, em toda a vida do nosso corpo e a bioquímica do corpo vai ser um assunto de facto que vamos explorar também na nossa próxima aula. E agora vamos perceber então como é que podemos falar connosco não só para alterarmos algum padrão de comportamento ou de pensamento que não esteja em conformidade com o nosso bem-estar e que nos possa trazer a salvaguarda também do nosso sistema imunológico, mas também vamos perceber a importância de falar com o nosso corpo. E este falar com o nosso corpo às vezes pode ser mesmo de uma forma literal. É saudável conversar com o nosso corpo e com os nossos sintomas, porque no fundo nós estamos a conversar connosco e estamos a conversar com a causa de todo este processo. Às vezes é uma situação ancestral e genética um bocadinho mais complexa de, no fundo, de descascar, mas é possível falar connosco e perceber porque é que eu estou a sentir isto, porque é que eu estou a sentir este sintoma, o que é que eu não me estou a permitir, independentemente de ser uma passagem de testemunho de trás ou não. Se temos a oportunidade de mudar, então vamos olhar para o nosso corpo, vamos escutar o sintoma, vamos falar com o sintoma e vamos perceber o que é que está a acontecer e como é que podemos mudar todo este processo a nosso favor. Se experimentar falar com alguma dor que está a sentir, na verdade vai ao encontro da causa de todo este processo, mesmo que seja genético, mais uma vez. Então vai ajudar a compreender as causas, a origem, mas também todas as emoções que estão associadas e que estão no fundo também a trazer o combustível que não é saudável e que está a alimentar então
o sintoma de dor, porque se existe uma dor, existe uma emoção que está em si e que está também em dor. Antes de adoecer, digamos que antes da doença se instalar, o corpo fala consigo. E de que forma? Através do sintoma. Então, os pequenos incómodos que muitas vezes possa sentir, é muito comum, se temos uma dor, irmos à procura de um analgésico, de alguma coisa que nos vá tirar essa dor, e ficamos sem a dor e ficamos muito mais bem dispostos, mas essa dor vai voltar enquanto não resolver o que é que está mal na sua alma. Então, mesmo que queira calar o seu sintoma, escute o que é que se passa com o seu corpo para perceber a origem desse sintoma, para que esse sintoma não volte e muito menos dê origem a uma patologia ou a uma doença. E então eu vou deixar aqui só uma frase um bocadinho, se calhar de forma mais leve ou a jeito de brincadeira, mas na verdade é isto que muitas vezes é comum fazer e não é a forma mais correta. Quando cala o seu sintoma, no fundo, este incómodo que está a acontecer, aquela dorzinha que pode acontecer e queremos mandá-la embora porque ela está ali a incomodar-nos, ela vai voltar porque ela, no fundo, é a mensageira da nossa própria alma. Vamos procurar um remédio, vamos procurar um médico, tomamos inicialmente um remédio, depois não funciona, depois vamos à procura de outro mais forte, vamos à procura do médico para nos ajudar porque é a pessoa certa para o fazer, mas quando tomamos o medicamento, fica tudo bem naquele momento e achamos que está tudo bem. Não está. Enquanto não resolver emocionalmente o que deu origem a todo este processo, o sintoma vai voltar, vai ter que voltar ao remédio e vai ter que voltar ao seu médico para perceber o que é que está a acontecer novamente consigo. E então, o exercício que lhe vou deixar a seguir é precisamente como falar com o seu corpo. Mas antes disso, vou contextualizar aqui relativamente ao efeito deste próprio medicamento e, às vezes, a necessidade de recorrer a qualquer coisa, a qualquer preço que lhe possa tirar a dor tão incómoda que está a aborrecer, no fundo, até o seu sistema nervoso. Então, enquanto o efeito do medicamento durar, ele vai, no fundo, fazer aquilo que queria, que é adormecer a sua dor ou o seu sintoma. E, mais uma vez, vai calar o sintoma. O sintoma só está a querer dizer que alguma coisa não está bem e que precisa de curar emocionalmente ou na sua alma o que é que está a acontecer. Mas se continua a calar o sintoma, ele não tem outra alternativa do que instalar-se definitivamente a dizer: eu não saio daqui, eu não saio do seu corpo enquanto não resolver aquilo que vai resolver para esta vida. E este é que é o problema. Então, quanto mais doparmos o nosso corpo, quanto mais calarmos o nosso sintoma com analgésicos, não percebendo o que é que ele nos quer dizer, vamos continuar a ter o sintoma, porque sempre que o efeito do medicamento passa, o sintoma vai dizer: olha, temos outra vez uma oportunidade de aparecermos, porque a pessoa vai escutar-nos e nós voltamos a tomar o analgésico e voltamos a calar o sintoma. E isto é um processo que vai recorrer quantas vezes sente necessidade de calar o seu sintoma porque está a sentir dor e não gosta, mas o sintoma não vai desaparecer. Pelo contrário, ele vai instalar-se definitivamente até escutar o que é que precisa de curar, seja ancestralmente, seja uma memória de vida passada, seja alguma situação que está em não conformidade com a sua evolução espiritual. Tudo o que se manifesta no nosso corpo, mais uma vez, é de origem emocional e energética, mas há uma causa para que tudo, no fundo, esteja a acontecer, no fundo, nesta consequência de sinais corporais. E todo o padrão que, como já vimos, significa e vai dar origem a um sintoma ou uma doença, tem que ser tratado, tem que ser resolvido, não com medicação, aí é quando se instala no seu corpo físico, mas sim a um nível de consciência.
Não é só fisicamente é quando se instala a doença, mas é necessário perceber, a um nível de uma consciência superior, porque é que está a decorrer toda esta manifestação no corpo físico. E todas as dores, todos os sintomas, toda a parte física que está em dor, todas estas manifestações que estão a acontecer significam que existe um bloqueio energético, que mais uma vez vou-me repetir, mas é só para percebermos o circuito, tem uma origem emocional e tem uma causa, seja ela genética, seja ela sua, de uma vida passada, não importa. O importa é que possamos perceber a origem de todo o processo para que o sintoma não volte. Se o sintoma não voltar, significa que alguma coisa boa fez a seu favor e não foi só calar o sintoma. E então, quando existe um padrão para resolver, é preciso perceber ao nível da alma, ao nível do nosso sentir mais profundo, o que é que esta emoção nos quer dizer, mais do que o sintoma agora. O que é, se eu estou triste, alguma coisa eu não estou a fazer bem por mim. E então a minha tristeza pode trazer aqui um estado de dor de cabeça, vamos imaginar. E então eu vou calar a dor de cabeça, mas se calhar não cala a tristeza sequer. Mas mais do que isso, é preciso ir à origem de todo este circuito. Então, a questão, no fundo, o que lhe quer dizer é que para tratar o sintoma físico, o sintoma energético, a manifestação emocional e mesmo todo este processo que está a acontecer, é necessário tomar consciência do que é preciso curar em si para mudar o padrão, seja ele comportamental, seja ele ao nível emocional ou mesmo de pensamento. Está bem? E então, agora sim, vou deixar-lhe aqui um exercício como falar com o seu corpo e como poderá tirar algum benefício deste processo. Se tiver alguma dificuldade, pode enviar um e-mail, vou esclarecer a sua dúvida, mas experimente fazer este exercício porque garante que tem muitos benefícios. E então, a proposta que lhe trago para entrar em contacto com o seu sintoma é fechar os seus olhos, fazer todo aquele procedimento que já está habituado também nas nossas aulas, ir ao encontro de si mesmo e perguntar e sentir o que é que o meu sintoma ou a minha dor tem para me dizer, tem para me contar, falar um pouco com ele. Depois é perceber o que é que tem ignorado, o que é que não tem querido observar ou ver. Depois, associado a este processo, é a emoção tóxica, que no fundo vai ser o combustível para que o sentir e todo este sintoma físico possa então ter que vir aqui de uma forma muito mais assertiva, dizer ao corpo físico que alguma coisa não está bem energeticamente ou emocionalmente. E que, no fundo, que emoções são criadas que vão intoxicar todo o seu corpo e podem mesmo destruir o seu sistema imunológico. E vamos depois para a parte positiva, é o que é que pode fazer a seu favor e como é que pode libertar as suas amarras. E aqui as amarras, como sabe, são todas as condicionantes que às vezes colocamos e a maior parte das nossas prisões são mesmo fruto da nossa cabecinha. Então, o que é que eu posso fazer a meu favor para que eu siga aquilo que eu preciso de seguir, faça aquilo que eu preciso de fazer, diga aquilo que eu sinto que tenho que dizer, no fundo, dar importância a si mesmo e não se desviar também deste caminho de amor próprio que lhe vai trazer, se calhar, aqui a chave para todo este sucesso. Está bem? E agora, para aliviar um bocadinho a nossa teoria e a nossa matéria, vou lançar um concurso que também para o nível 2 se vai aplicar. E este concurso é Vamos Fazer uma Mandala. E no próximo slide vou apresentar-lhe aqui uma mandala que me foi oferecida pelas professoras Maria Bernardo e Solange Guerreiro. Esta mandala está na minha sala, não vos vou pedir que façam uma mandala igual a esta, nem com estes materiais, mas gostaria de deixar aqui também um grande beijinho para as professoras e para esta mandala lindíssima que está aqui para quem quiser visitar a minha sala. O que eu lhe vou propor é uma mandala que possa fazer como um desenho. Deixo-lhe aqui
duas possibilidades. Uma delas é um desenho sem estar pintado, portanto é uma mandala que tem que ser colorida, e que poderá encontrar na internet vários exemplos, ou fazer também a sua mandala de uma forma bastante criativa, mas gostava que colorisse a sua mandala com as cores que a sua alma lhe pede neste momento. Expresse toda a sua criatividade aqui na sua mandala, e esta mandala não vai ficar por aqui, não, de forma nenhuma. Tenho mesmo uma proposta para lhe fazer. Poderá enviar uma foto da sua mandala ou publicar por debaixo do vídeo que está a decorrer. Vamos publicar o seu trabalho e vou, no fundo, pegar nesta possibilidade e vou-lhe pedir que, se sentir o apelo em enviar o seu trabalho, que o faça até ao dia 12 de junho. Para quem tem o e-mail das técnicas de medicina transpessoal, também poderá utilizar esta via. Todos podem concorrer, lá está, poderá deixar aqui a foto em mensagem também no vídeo. A mandala mais votada, porque as mandalas vão ser votadas com os gostos, com aquelas coisas que todos gostam também em termos da própria participação de fazer. A mandala mais votada até ao dia 12 de junho vai ser a mandala que eu vou eleger para ficar como o símbolo da disciplina de técnicas de medicina transpessoal. Portanto, isto é um concurso, mas é também um convite que lhe faço. E a próxima aula, como já falei há pouco, vai ser sobre a bioquímica das emoções. Vamos continuar um pouco esta temática, mas também vou querer ver as vossas mandalas. Hoje não lhe vou deixar uma reflexão no conceito que conhece, mas vou deixar-lhe aqui um provérbio que fui buscar e que achei muito interessante, que diz assim: um dia bem começado deve ser bem acabado. E então, para que isto seja possível, vou-lhe pedir então que comece o dia com a melhor emoção sobre si mesmo. Tenha um excelente dia, um excelente fim de semana, uma excelente semana cheia de boas emoções, um momento belo de criatividade. Aguardo pela sua mandala. Desejo-lhe tudo de bom e até para a semana.